restaurando, aliás, vai ministrando ao nosso coração e nós vamos aprendendo, porque eu sei que cada pessoa é única no mundo e foi o Senhor que constituiu assim a cada um de nós, porque Ele queria que assim fosse. Então, que o Senhor possa assim hoje nos ajudar a entender isso, né? Porque muitas vezes a gente se acha inadequado, a gente se autorrejeita e, na verdade, o nosso Criador nos criou assim porque Ele queria que nós fôssemos assim. Então, que o Senhor nos revista dessa graça, desse entendimento e que a gente aprenda uns com os outros e que o Senhor ministre hoje poderosamente nos nossos corações. Amém? A semana passada nós não concluímos o assunto, mas nós podemos recordar que foi o título do nosso estudo foi buscando colocar Deus em primeiro lugar. E vimos que a definição de obediência no final, ela nos leva a escutar com atenção a palavra e ficarmos obedecendo essa palavra. Nós somos chamados à obediência por fé. Sabemos que Deus não quer mais sacrifício, porque Jesus fez um sacrifício e finalizou nele todas as coisas. E hoje nós podemos encontrá-lo dentro de nós, porque nós somos o templo, nós somos casa, nós somos morada, porque Jesus, em um só ato de sacrifício, ele, em obediência ao Pai, e nós louvamos a Deus, porque Jesus foi obediente até o fim, fez por nós o que nós nunca jamais poderíamos fazer, e de uma vez por todas, ele nos levou a ter acesso direto ao Pai. E nós sabemos que nós somos o templo do Senhor. E nós aprendemos que fomos chamados à obediência através da fé. Nós vimos no texto lá de Hebreus 11 que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E daí em diante nós vimos o desenrolar desse assunto dentro do texto e citando vários homens e mulheres da Bíblia que tiveram essa caminhada de obediência com o Senhor. Vimos também que essa desobediência, que foi mais do que uma desobediência, foi uma rebelião no Éden, por Eva e Adão, né? Eles quiseram, através daquela tentação que o inimigo lançou, que se eles comessem, se eles desobedecessem, eles seriam igual a Deus, e aconteceu essa queda do homem. Mas sabemos que Deus nunca desistiu de nós e trouxe o seu Filho para que pudesse fazer esse ato de resgate em nós. E hoje nós estamos aqui. Louvamos ao Senhor, porque Ele nos encontrou e nós estamos buscando permanecer na verdade dEle, na obediência àquilo que Ele tem ensinado. Vimos que quando nós obedecemos, existe uma aliança de Deus que nós lemos lá em Deuteronômio 28, de 1 a 14, as bênçãos decorrentes da obediência. Não vamos ler hoje porque já foi lido, mas para quem quer rever, foi Deuteronômio 28, de 1 a 14. E a gente sabe que a obediência é o que atrai em nós a atenção de Deus. Deus se contenta na obediência. E viver
E quanto a viver em obediência no mundo atual, a gente sabe que tem sido difícil viver em obediência a Deus, mas se nós buscarmos nos posicionar e buscar no Senhor ajuda, nós sabemos que vamos vencer. Sabemos que Jesus sofreu todo tipo de perseguição, a começar até dentro da sua própria casa, na sua terra, com os próximos que conviveram com ele, todos os seus apóstolos, todos os seus discípulos, pessoas, e até hoje nós sabemos que a igreja perseguida, ela continua sendo perseguida, na verdade, por conta de tentar, de se esforçar em obediência ao Senhor. Todos quanto vivem em obediência ao Senhor, às vezes não, sempre incomoda, não é? Porque quem vive nas trevas se sente incomodado com a luz, porque a luz que brilha em nós é a palavra do Senhor, a verdade do Senhor. E sabemos que diante de toda aquela perseguição do povo, lá na igreja de Atos, os apóstolos, eu não sei se foi o apóstolo Pedro, que falou que importa mais obedecer a Deus do que aos homens. E foram perseverantes. Eles escolheram seguir, obedecer a Jesus. E essa palavra, e começou com Jesus e aqueles 12 apóstolos, até hoje ela continua germinando em nosso meio. E nós louvamos a Deus por esta verdade, por esta bênção, por esta luz que nos tem guiado até aqui. Por favor. E a irmã Valéria lê Gálatas 5,13. O microfone do pastor está como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Tá. O pastor poderia falar algo a respeito desse texto? A palavra nos fala como livres, a situação, a posição que o Senhor nos vê, como livres. Nós temos a liberdade. Temos a liberdade, mas não podemos fazer dessa liberdade algo que venha acobertar qualquer atitude que não seja compatível com a palavra de Deus. Não tendo a liberdade por cobertura, ou seja, nós somos livres para fazermos tudo aquilo que nos convém, mas não podemos usar dessa liberdade como cobertura para fazer qualquer coisa que não seja agradável diante do nosso Deus, mas como servo de Deus. Amém. Obrigado. Foi muito bem colocado, pastor. Obrigada aí. E a irmã Valéria, por favor, lê o outro, 5,13. Foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Amém. A irmã Valéria poderia dar uma palavrinha a respeito da compreensão desse versículo, por favor? Sim. Por incrível que pareça, eu estava até lendo a respeito disso ontem mesmo, e pautando a questão da liberdade cristã. E o que veio à minha mente, assim, para fechar, possa-se dizer assim, a questão da liberdade cristã, realmente ela está pautada e resumida no amor. A partir do momento que a gente aprende de Deus esse amor, o amor ágape, esse amor entre irmãos, esse amor que nos constrange, a palavra certa é essa. Nós ficamos constrangidos a ponto de esquecer muitas das vezes da gente para lembrar do próximo. Então, a partir desse momento que eu exercito esse amor através do Espírito Santo de Deus, ele faz com que eu tenha conhecimento de algumas coisas a partir das nossas atitudes, de que se eu fazer uma determinada coisa, eu posso vir a ser pedra de tropeço para aquele irmão. E isso
E acontece duas situações nisso, a partir da pedra de tropeço, porque Cristo falou lá num dos evangelhos, que realmente eu não lembro agora, que os escândalos eles viriam. Mas ai daqueles por quem o escândalo vier. Então a gente não só coloca um irmão a pecar, quanto também nós pecamos. Então a nossa base para não sermos essa pedra de tropeço, né, não virmos a ser, a partir de nós, esse escândalo, é o amor. Então, quando nós temos essa ciência do amor, a gente consegue, através do Espírito Santo de Deus, não ser como é que eu posso dizer, essa pedra, esse obstáculo, né, para a caminhada de um irmão, né, para o desafeto de um irmão, e para que com isso também o irmão não tome isso para si e diga, olha, eu não vou mais seguir, eu não vou mais servir, porque dependendo do irmão que aconteça alguma coisa, ele vai esmorecer na caminhada. Ele não vai ter forças nem para procurar um outro local ou outra comunidade, posso-se dizer assim, para congregar. Então, que a gente possa estar bem vigilante em relação a isso, e realmente o amor é o vínculo da perfeição. Quando nós aprendemos a amar o amor de Cristo, não é o amor natural, não, é o amor de Cristo, a gente se constrange a ponto de pensar no próximo. Amém. Obrigada, irmã Valéria. Foi muito bem colocado aí. Eu agradeço aí a leitura do texto feito pelos irmãos e os comentários também. Muito bem colocado aí que o amor também é um outro ingrediente que faz parte da nossa caminhada. Sem ele é impossível a gente obedecer mesmo e fazer aquilo que o Espírito conduzir diariamente, porque a gente sabe que está nesse mundo, nós nunca vamos alcançar a perfeição, mas a cada dia o Senhor está nos instruindo nesse aperfeiçoamento, né? Através da nossa obediência. Eu lembro do texto de Jó, lá em 2:3, quando o inimigo, Deus fala para o inimigo, viste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então, assim, Deus não olha aquilo que a gente tem, o bem, a educação. A educação é interessante, ela faz parte também do nosso contexto de obediência, né? Não apontou o carro dele, olha quantos filhos bonitos ele tem, olha a fazenda que ele tem, já viu ali a grandeza daquele homem naquele lugar, não, Deus apenas olhou para aquilo que o atraía, que era um homem íntegro, reto, que não existia tal qual na terra naquela época. Então, assim, a gente sabe que é esse ouro que nós chamamos que é o que finaliza a palavra de Deus em nós, essa integridade, o amor, para que ele possa estar, assim, atuando integramente dentro de nós. E toda aquela carta de mandamentos que Moisés pegou de Deus lá no monte, mais tarde a gente vê que Jesus resume tudo aquilo só em 2. Foi um ingrediente que a irmã Valéria leu, que é o amor, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo ao próximo como a ti mesmo. Se esses 2 estiverem sendo colocados, ou a gente busque colocar isso em prática todos os dias, nós estamos fazendo aquilo que Deus espera que façamos, né? E a gente vê como Deus se contenta com isso. A gente vê que Deus ele não se contenta na derrota do pecador. Ele espera que a gente se defina, que a gente se posicione, que a gente
se levante todos os dias e que a gente se permita ser levado pelo Espírito Santo, porque às vezes a gente se coloca em rebeldia, às vezes até com aquilo, a gente às vezes sabe que está fazendo algo que não devia, e a gente às vezes ainda por falta de ter comunhão, mais interesse de coração com a palavra de Deus, a gente se deixa consumir por esses momentos. Então, que o Espírito Santo nos ajude, né, a estarmos prontos a exortar e louvar ao Senhor em obediência. Nós vemos lá no Salmo 81, do 13 ao 16, não vou ler todos, mas do 81, do 13 ao 16, já finalizando o 13, o 14 e o 15, os irmãos podem ler depois para a gente adiantar. O 13 diz assim: Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Então, essa frase, ah, se o meu povo me escutasse, como arde o coração de Deus e como Deus é atraído pela obediência. E o salmista aí nos lembra a importância de ouvir a Deus e obedecê-lo. No Antigo Testamento, ouvir normalmente é associado a atender a sua palavra. E a gente vê que o povo de Deus, ele perdeu as suas maiores bênçãos devido à desobediência. E a gente sabe que a obediência para nós cristãos é uma necessidade de vida. Se nós obedecemos, vivemos ligado à videira. E a gente sabe que nós precisamos desse alimento, estarmos ligados na videira através da obediência. E também nos traz seguro no caminho. É o que nos leva a andar naquela ordenança do Senhor, seguindo a verdade dele. João 14,6 diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, em Jesus, temos o modelo dessa verdade, desse caminho, desse levantar todo dia. E a gente sabe que quem pratica a verdade de Cristo, aproxima-se da luz. João 3,21 fala isso: quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, não anda em trevas, não tropeça. E para isso a gente precisa de uma palavrinha que a gente às vezes demora a colocar em prática, que é a disciplina. Disciplina faz parte do nosso dia a dia. Se a gente não tiver disciplina, fica difícil a gente resolver várias situações na nossa vida. Por exemplo, quem faz academia sabe que se parar, os músculos atrofiam, não é? Então, a gente sabe que a disciplina nossa é escolher seguir a Jesus, render-se a Ele totalmente, todos os dias, buscando uma vida de oração, de adoração, e procurar até, em todo tempo, a gente ser um exemplo para os outros. E ser um exemplo não é fácil, às vezes a gente tropeça também. Mas, graças a Deus, que nós temos a Jesus, e a gente, quando tropeça, deve lembrar que em Jesus, por maior que seja o pecado, se nós confessarmos, nos arrependermos e se achegar a Ele de modo nenhum vai lançar a gente fora. Né? Um coração contrito Deus não despreza. Ele sabe como é difícil viver nesse mundo, porque Jesus, ele sobreviveu, ele tinha uma vida de comunhão com Cristo, com o Pai,
todos os dias e perseverou. Jesus é o maior exemplo de perseverança, de oração. E se ele não tivesse essa vida de estar junto ao Pai, seria muito mais difícil ele terminar a missão dele, a missão de resgate por nós. E hoje ele ser aquele advogado nosso. 1 João diz, 1 João 2,1 diz: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, a única coisa que nos separa de Deus é o pecado. Então, a confissão, ela deve ser diária. Né? Nós temos visto o pastor Alan feito aí algumas lives, buscando reunir o povo em oração, buscando arrependimento, para que o Senhor sare a nossa terra, para que o Senhor sare a nossa nação e para que haja reconciliação, porque em Cristo nós somos justificados. E a gente sabe que os olhos do Senhor repousam sobre os justos, assim como repousou sobre Jó. E se nós estivermos atentos a obedecer ao Senhor, ouvindo a sua palavra, estudando a sua palavra, os olhos do Senhor vão estar sobre nós e vai estar atento às nossas súplicas, a atender às nossas necessidades. As bênçãos, elas caminharão lado a lado conosco. Mas para isso a gente precisa dessa disciplina. Orar, confessar pecados e testemunhar da palavra, ter momentos de comunhão com a palavra, momentos a sós com Deus. Nós precisamos disso. Hoje está tão difícil, a perturbação está muito grande e a gente sabe que essa coisa aqui que está rondando o mundo tem trazido muito desastre, porque muitos são tomados pelo medo e a desconfiar, né, ou não confiar no Deus e começa a meter os pés pelas mãos e trazendo transtornos de ansiedade, depressão para nós. E eu tenho pedido muito a Deus que nos ajude nesse tempo, e é por isso que há essa necessidade de nós estarmos unidos em oração, buscando um pouco de equilíbrio entre nós, para que a gente possa vencer isso aí através da nossa oração, da nossa comunhão. E a gente sabe que quando se aproxima de Deus, nós buscamos, nós aprendemos a encontrar verdades, a encontrar o caminho e vamos ter conhecimento. A palavra do Senhor diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, mais do que tudo, nesses dias, precisamos de buscar o Senhor para que Ele nos alimente nessa caminhada que não está sendo fácil para todos. A gente sabe que as dificuldades, elas sempre vão existir nessa terra, mas se nós estivermos ligados na videira, se nós estivermos ligados no Senhor, nós sabemos que há uma promessa para junto nós podermos alimentar o nosso espírito. O nosso corpo precisa de comida, de exercícios, de descanso, de várias coisas. Mas o espírito, ele se alimenta daquilo que vem do trono de Deus. E eu vou pedir ao pastor Cleiton que nos fale sobre Hebreus 39 e 40. São dois textos bem interessantes e eles nos levam a ter uma expectativa daquilo que nós estamos vivenciando, porque, na verdade, estamos vendo um caos em todas as áreas da nossa sociedade, mas há uma promessa do Senhor muito forte que traz alegria ao nosso coração. Hebreus 11, 39 e 40, pastor Cleito. Amém. Tá, porque depois de mim, a irmã Valéria tem um comentário para fazer, tá bom?
Então, vamos lá. Hebreus 11, 39 e 40. O texto sagrado diz assim, 38 e 39. A todos estes, tendo obtido um bom testemunho através da fé, não receberam a promessa, tendo Deus preparado alguma coisa melhor para nós, para que eles, sem nós, não devessem ser aperfeiçoados. Bom, esse texto aqui, ele se refere ao seguinte: toda a Odisseia, tudo aquilo que os nossos irmãos que no passado foram martirizados, foram mortos, decapitados, cozidos em azeite fervente, perseguidos, né? Todos eles morreram por amor à fé, amor a Jesus Cristo, e não conseguiram, não viram, tá, de fato, o cumprimento da promessa, que é o nosso resgate pelo Senhor Jesus, a nossa ida para o céu, o nosso usufruir de tudo aquilo que Deus preparou para nós. Então, eles morreram pela fé, crendo dentro de si, no Espírito, né? Vendo nas suas mentes essa promessa, porém, não de forma visível. Eles não conseguiram alcançar isso de forma visível. Por quê? Porque Deus proveu esta bênção para nós, hoje, última geração desta terra. Nós que vamos, dentro de mais algum tempo, um pouquinho de tempo, nós vamos ter o cumprimento dessa promessa ao vivo e a cores. Nós somos a geração que contemplará o retorno de Jesus Cristo, que contemplará, né, quando ele vier buscar a sua igreja, nós estaremos junto com ele, né, quando ele vier nos arrebatar no último dia. Então, o que Deus, o que essa palavra tem a nos dizer? O que quer dizer tudo isso? É que a igreja é tratada como um todo. Não existe um grupo melhor do que o outro. Por isso, nós que cremos, tá, que a igreja vai passar pela tribulação, nós cremos por quê? Cremos porque em que nós somos melhores do que os nossos irmãos do passado? Em que? Né? Que nós somos melhores do que eles, que passaram por todo o martírio, por toda aquela perseguição, e por que nós seríamos poupados de algo semelhante? Em que nós somos melhores do que eles? Pelo contrário, no meu ponto de vista, eles tinham muito mais dignidade no dedo mindinho deles do que eu, por exemplo, no meu corpo inteiro. A palavra certa é esta. No entanto, eles passaram por todo o martírio, toda a perseguição, enfrentaram os problemas naturais que advêm da sua fé em Jesus Cristo. Então, como Deus trata a igreja como um todo, ou seja, não existe parte melhor ou pior, a igreja é uma só. Então, Deus, na sua imensa justiça, ele fez o seguinte: bom, tudo vai ser consumado de uma única forma e todos, tá, participarão desta glória. Então, o que está sendo colocado aqui é o seguinte: eles não viram, né, essa glória. Por quê? Porque aprove a Deus que a última geração desta terra pudesse contemplar esse retorno de Jesus de forma visível, clara, estridente, né, que vai ser um barulho tremendo. A Bíblia diz que com alarido de trombeta. Então, o alarido faz muito barulho, o mundo inteiro vai ouvir esse alarido. Nós vamos estar presentes nesse dia, se nós estivermos vivos ainda, vamos estar presentes nesse dia e vamos contemplar todas estas coisas. Então, aprove a Deus, tá, de que eles não fossem aperfeiçoados sem que nós passássemos também por estas coisas. Então, como a igreja, como um corpo, como um todo, tá, ela vai viver de forma intensa e única todo esse movimento de Deus, tudo isso que Deus planejou. A igreja, a Bíblia diz que Jesus está voltando para uma igreja imaculada, santa e irrepreensível. Ou seja, quando ele voltar, toda a igreja será assim.
imaculada, santa e irrepreensível. Então, não tem um grupo melhor do que o outro, não existe melhores no reino de Deus. Existe a igreja, um corpo só, onde Jesus é o cabeça. Eu ia falar a respeito da disciplina, a irmã Tânia também colocou muito bem aí. Irmãos, a disciplina ela tem sido uma coisa na vida do cristão que não é de hoje, é de muito tempo. Eu também estava meditando nisso esses dias que passou a respeito disso. Que nós somos disciplinados para muitas coisas, mas quando se chega no quesito espiritual, nós sempre deixamos a desejar, porque não é, já está falando, é espiritual, é uma luta espiritual, não é carnal. Então, quando nós propomos ao nosso coração, porque, irmã Tânia, a questão da disciplina, ela é uma coisa totalmente ligada à questão de colocar Deus em primeiro lugar. Porque para você botar Deus em primeiro lugar, você tem que ser uma pessoa disciplinada. Isso que eu estou falando para os irmãos é para mim, porque eu tenho me cobrado muito isso. Eu preciso estar mais em comunhão com Deus, eu preciso estar orando, eu preciso estar lendo. E mesmo quando a gente não tem palavras, hoje eu não estou bem, porque essa semana eu estava assim. Um exemplo eu vou dar para os irmãos de mim mesmo, não é de ninguém. Mesmo quando eu não tenho nem palavras para me ajoelhar para orar, é quando eu tenho que me ajoelhar e estar lá dessa mesma maneira. Que Deus, através do Espírito Santo, porque não é por nós. Então, irmãos, a partir do momento que a gente acha que alguma coisa é por nós, que é pela força do nosso braço, nós não vamos vencer. Nós não vamos passar a ser disciplinados. Então, a irmã falou muito bem, a vida ela anda muito angustiante a cada dia que passa. Além dos problemas que nós sempre tivemos na vida, temos as questões externas hoje, que a irmã botou muito bem a questão da máscara que a irmã mostrou. Então, assim, nós temos como povo de Deus que sermos disciplinados. Entre o nosso esforço, irmãos, porque a palavra de Deus diz que o céu ele será conquistado por esforços. Então, não é só simplesmente deixar também a ação do Espírito Santo em nós, mas é também a gente estar aberto e dizer para o Espírito Santo, Senhor, me ajuda. Se eu não estou conseguindo orar, se eu não estou conseguindo ler a tua palavra, porque, irmãos, às vezes, eu olho isso para mim, às vezes nós perdemos tempo com muita coisa que não nos acrescenta absolutamente nada. E não perdemos o tempo com aquilo que é relevante na nossa vida. E ontem eu ouvi um pastor falando uma coisa importantíssima. Eu acho que foi o pastor Sebastião, até lá de Campo Grande. O pastor Sebastião falou uma palavra que nós, minto, irmão, não foi ele, foi uma pregação do Paulo Júnior que eu vi, se eu não me engano. Que nós não temos que tratar a Deus, entendeu? Só porque nós estamos precisando de alguma coisa. Nos achegarmos a Deus, nos disciplinarmos a orar, a buscar a Deus, porque nós estamos querendo alguma coisa. É muito mais além, é muito mais profundo o que é que Deus representa para nós. Então, colocar Deus em primeiro lugar é saber qual é a importância de Deus para a minha vida. É porque Deus é meu amigo? É porque eu olho para Ele como meu apoio e isso, meu amor por Ele, só cresce a cada dia e me faz querer estar com Ele? Ou eu só procuro Deus quando eu estou precisando de alguma coisa? Então, irmão, eu queria deixar isso para os irmãos, nessa questão de disciplina. Isso para mim é em primeiro lugar para mim, eu não estou falando para os irmãos, mas se isso completa na vida de alguém, que seja para o Espírito Santo, mas é o que eu me convoco e falo para os irmãos, é necessário. A vida cristã sem disciplina não existe, não tem vida cristã sem disciplina. Nós precisamos ser disciplinados, porque somos disciplinados por várias coisas. Por causa de um trabalho, a gente é disciplinado. A gente, para ir para a academia, é disciplinado. A gente, para fazer uma dieta, estou falando de coisas externas, coisas mundanas. E para o que é relevante para nós, que é a questão espiritual, que é a que nos sustenta, nós, infelizmente, deixamos a desejar. Amém? Esse complemento, o que o pastor falou também. Então,
precisamos andar com Deus. Às vezes a gente acha que orar tem que ser assim, eu tenho que estar ajoelhado o dia inteiro. Não, nós temos que ter o coração de joelhos, o coração ficar de joelhos na presença do Senhor 24 horas por dia. E a gente, às vezes, nos mínimos detalhes, às vezes até na questão dos pensamentos, nós estamos assim, pecando, e nós precisamos aprender a confessar isso. Senhor, me ajuda, Espírito Santo. O Espírito Santo está reparando em nós essas coisas, nos aperfeiçoando, porque Deus se contenta nisso. E nós vamos crescer alinhados na palavra de Deus. Nós vamos, assim a gente vai ter posicionamento, que é o que a gente precisa nesse tempo. Alinhamento com a palavra do Senhor. E perseverar. Vimos na quinta-feira passada, a irmã Luana trouxe aquela reflexão falando da questão de perseverarmos. E isso é também outro ingrediente que faz parte da disciplina para que a gente possa alcançar aquilo que propõe o Espírito do Senhor. Tem uma frase que eu ouvi, que eu nunca esqueci, que ela até que se alinha com aquilo que a gente está falando hoje. Que a nossa vida diária, ela é uma luta constante. Nós estamos numa guerra. E hoje nós estamos atravessando uma guerra espiritual muito grande no nosso país e no mundo inteiro, né? E a frase dizia o seguinte: pare de lutar e morrerá. Lute até a morte e viverá. Então, que a gente persevere com esta militância. E que as nossas armas sejam todo esse conjunto de coisas que nós aprendemos hoje, para que a gente vença essa guerra, lutando até a morte, para que dela a gente viva, porque as coisas do mundo não nos alimentam, né? O mundo quer que a gente pereça mesmo, porque o mundo jaz no maligno, e precisamos que o Senhor nos conduza, nos ajude nesse tempo, e que a gente viva 24 horas por dia nessa comunhão constante com o Espírito Santo, ligando-se a Ele, e Ele vai nos fortalecer e nós vamos vencer. Ele vai vencer por nós, porque na verdade é o Senhor que vence por nós. Ele já venceu por nós. O Apocalipse 2:7 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós estamos vivendo tempos difíceis, mas o Senhor está falando com a sua igreja. A irmã Valéria e todos nós que estamos aqui reunidos hoje, pastor Francisco, todos os irmãos, nós estamos vendo o Senhor falar agora. Nós estamos hoje nos alimentando, separamos esse dia para que o Senhor pudesse receber o nosso louvor e a nossa adoração. Marcamos esse encontro com o Senhor. E que a gente persevere nessa caminhada. E o último versículo que eu tenho aqui é Apocalipse 22:7, que diz: eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então, que o Espírito Santo nos ajude a nos levantar todos os dias como um soldado valente que vai para o combate, não com armas físicas, mas com armas espirituais em Deus, para que a gente possa prosseguir nesse caminho e alcancemos assim a verdadeira liberdade em Cristo através da obediência, e que Ele nos alimente nesse tempo para que a gente possa, junto com Ele, estar de pé quando Ele vier. Muito obrigado, meus irmãos, e é isso que eu tinha para hoje. Que o Senhor nos abençoe e acrescente aquilo que faltou através do seu Santo Espírito para cada um de nós. Em nome de Jesus.